E aí, tudo bem? Já parou para pensar que esquecer onde estacionou o carro pode ser a menor das suas preocupações quando o assunto é memória? E se o verdadeiro perigo estivesse em algo tão comum, tão corriqueiro, que a gente simplesmente ignora, pensando ser só um esquecimento da idade? Pois acredite, milhões de brasileiros estão vivenciando os primeiros sinais de alerta da demência, sem nem desconfiar que o cérebro já está mudando, transformando o futuro deles. Imagine a cena. Você acorda e algo parece estranho. Lá na cozinha, encarando a cafeteira que usa todo santo dia há uns 5 anos, de repente bate aquela dúvida cruel: qual botão apertar primeiro? A gente ri da situação, joga a culpa no sono, brinca que precisa de café para fazer café. Mas, sem saber, o cérebro acabou de mandar um sinal de alerta que pode mudar tudo. Não estamos falando daquela história de esquecer um nome ou perder a carteira de vez em quando, nem de entrar num cômodo e não lembrar o que foi fazer ali. O que vou te contar agora é o que separa o envelhecimento normal do começo de algo bem mais sério. É a diferença entre esquecer o que almoçou ontem e esquecer como fazer coisas que você faz no piloto automático há décadas. Antes de mergulharmos de cabeça nessas informações importantes que podem salvar sua saúde mental ou te ajudar a identificar um problema em alguém que você ama, preciso te pedir uma coisa. Se o tema te tocou, se você já se preocupou com a sua memória ou com a de alguém próximo, senta o dedo nesse like. Assim, essa informação vital chega a mais pessoas que precisam muito dela. E, se quiser ficar por dentro de outros assuntos de saúde que podem impactar sua vida, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. O cérebro humano processa mais de 11 milhões de bits de informação a cada segundo, mas só temos consciência de uns 40 deles. O resto acontece no automático, sem a gente pensar, sem esforço. Esses processos automáticos são controlados pelo que os cientistas chamam de memória procedural. E é aí que mora a chave para entender um dos sinais iniciais mais ignorados do declínio cognitivo. A doutora Ana Paula Castro, neurologista renomada do Hospital das Clínicas, dedicou 15 anos ao estudo das primeiras manifestações da doença de Alzheimer. E a pesquisa dela revelou algo que mudou a forma como a comunidade médica encara a detecção da demência. Ela descobriu que a memória procedural, aquela parte do cérebro que guarda o como fazer, começa a se deteriorar meses ou até anos antes dos sintomas mais óbvios darem as caras. Pense em andar de bicicleta. Depois que você aprendeu a se equilibrar, pedalar e virar o guidão, essa habilidade ficou tão gravada no seu cérebro que mesmo depois de anos sem subir numa bike, é só montar e sair pedalando. Isso é a memória procedural em ação. É o mesmo sistema que te permite amarrar o cadarço sem pensar em cada laçada, dirigir até em casa num trajeto conhecido enquanto sua mente voa longe ou escovar os dentes de olhos fechados. Mas é aí que mora o perigo, e por isso que esse sinal é tão ignorado. Quando a memória procedural começa a falhar, ela não chega gritando com esquecimentos dramáticos. Pelo contrário, ela sussurra. Aparece como pequenas hesitações, breves momentos de dúvida em tarefas que você já fez milhares de vezes. De repente, você se pega parado em frente à máquina de lavar roupa, sem saber direito qual a sequência dos botões. Ou então, dá aquela travada na hora de desbloquear o celular, com o dedo pairando sobre a tela enquanto o cérebro busca o padrão que você já desenhou tantas vezes. A maioria das pessoas que sentem esses sinais acha que é estresse, cansaço ou simplesmente a idade chegando. Pensam que todo mundo tem esses momentos. E não estão totalmente erradas, mas estão perdendo uma informação crucial, que pode fazer toda a diferença entre a intervenção precoce e a perda de oportunidades de tratamento. A grande diferença é esta. Existe uma diferença enorme entre esquecer informações e esquecer procedimentos. Quando você esquece onde estacionou o carro, isso é memória episódica. Quando não lembra o nome da professora de inglês do colégio, é memória semântica. Quando esquece o que comeu no almoço de ontem, também é memória episódica. Esses esquecimentos são normais com a idade. O cérebro naturalmente fica menos eficiente em guardar e resgatar fatos e eventos específicos conforme envelhecemos. Mas, quando você esquece como programar o despertador que usa há anos, aí é memória procedural. Quando não lembra a sequência para programar a televisão, mesmo tendo feito isso centenas de vezes, é memória procedural. Quando você para em frente ao computador e não sabe como checar seus e-mails, mesmo fazendo isso todo dia há 10 anos, é o piloto automático do seu cérebro começando a dar pane. E por que isso é tão importante?
Porque a demência, principalmente o Alzheimer, ataca o cérebro de um jeito específico. Ao contrário do que muita gente pensa, o Alzheimer não começa apagando as memórias de pessoas e lugares. Ele começa silenciosamente, bagunçando as conexões neurais responsáveis pelas nossas rotinas, pelos nossos comportamentos automáticos. O Dr. Ricardo Albuquerque, que estuda imagens cerebrais de pacientes com Alzheimer em estágio inicial há mais de 20 anos, explica assim: imagine que seu cérebro é uma biblioteca imensa. O Alzheimer não chega queimando os livros nas prateleiras. Ele começa danificando o sistema de catalogação, a estrutura que te diz onde cada livro está e como encontrá-lo. O sistema de memória procedural é como ter um bibliotecário expert, que sabe exatamente onde cada livro está guardado e consegue te dar qualquer informação na hora. Quando esse sistema começa a falhar, você ainda tem todos os livros, todo o conhecimento, mas acessar essa informação fica cada vez mais difícil. Os caminhos automáticos que antes faziam tarefas complexas parecerem fáceis começam a exigir pensamento consciente e esforço. É por isso que alguém nos estágios iniciais da demência pode lembrar do endereço da infância, do dia do casamento ou do nome dos filhos, mas ter dificuldade para usar o micro-ondas que usa todo dia há 5 anos. A informação factual ainda está lá, mas o mapa procedural para navegar no dia a dia está se perdendo. Uma pesquisa da Clínica Mayo acompanhou mais de 3.000 adultos por 8 anos, monitorando as mudanças cognitivas deles. E descobriram que as pessoas que mostravam sinais de perda de memória procedural tinham 4 vezes mais chances de desenvolver demência nos 5 anos seguintes, em comparação com quem só tinha lapsos ocasionais de memória episódica. O mais importante dessa descoberta é o tempo. A maioria das pessoas só procura ajuda médica quando começa a esquecer compromissos importantes, se perder em lugares conhecidos ou ter dificuldade para reconhecer rostos. Aí, a doença já avançou bastante. Mas as mudanças na memória procedural aparecem bem antes, às vezes 2 ou 3 anos antes dos outros sintomas ficarem evidentes. O problema é que esses sinais iniciais são fáceis demais de justificar. Quando você trava um pouco para lembrar como ajustar os retrovisores do carro, pensa que está só distraído. Quando se confunde com os botões da máquina de lavar, joga a culpa na marca, que mudou o painel. Quando não lembra como programar a TV para gravar um programa, acha que a tecnologia está cada vez mais complicada. Mas, e se não fossem só momentos isolados? E se o seu cérebro estivesse te mandando um recado de que algo importante está mudando? A doutora Fernanda Oliveira, psicóloga cognitiva especialista em detecção precoce de demência, criou o teste da tarefa familiar. Ela pede aos pacientes para pensarem em 10 atividades que fazem sempre, no automático. Pode ser preparar o café da manhã, checar o saldo bancário online, programar o GPS do carro para um destino conhecido ou ajustar o termostato. Aí, ela pede para avaliarem, com sinceridade, se alguma dessas tarefas tem exigido mais esforço nos últimos tempos, se tiveram momentos de dúvida sobre os passos ou se perceberam que precisam pensar em processos que antes eram automáticos. Os resultados dessa avaliação simples são surpreendentes. Pacientes que relatam essas pequenas mudanças em 3 ou mais tarefas familiares mostram padrões nas imagens cerebrais que indicam um declínio cognitivo em estágio inicial. E o mais importante, quem reconhece esses sinais cedo e busca ajuda médica tem resultados bem melhores com os tratamentos e intervenções disponíveis. A detecção precoce é fundamental por causa da plasticidade cerebral. O cérebro tem uma capacidade incrível de criar novas conexões neurais e compensar áreas danificadas, mas essa habilidade é mais forte nos estágios iniciais do declínio cognitivo. Quando a intervenção começa cedo, antes que o estrago seja grande, o cérebro consegue dar a volta por cima e manter a função por mais tempo. As pesquisas mais recentes estão mostrando algo que pode revolucionar a forma como cuidamos da saúde do nosso cérebro. Quanto antes você identificar essas mudanças na memória procedural, mais opções terá. Novos estudos da Universidade de São Paulo mostram que tipos específicos de treinamento cognitivo, quando começados cedo, podem fortalecer as redes neurais responsáveis pela memória procedural. Exercícios físicos, principalmente atividades que exigem coordenação e memorização de sequências, como dança ou capoeira, parecem aumentar a resistência nessas áreas do cérebro. Até algumas mudanças na alimentação mostram resultados promissores para ajudar a memória procedural quando feitas antes que o declínio seja grande.
Mas nenhuma dessas intervenções funciona se você não reconhecer os sinais de alerta. A comunidade médica está começando a entender que esperar pelos sintomas óbvios é perder a chance de tratar a doença no momento em que o tratamento é mais eficaz. O futuro do cuidado com a demência não é só tratar a doença depois que ela se instala. É reconhecer os primeiros sussurros de mudança e agir antes que virem gritos. E aí chegamos a um ponto crucial, que muita gente tem dificuldade de encarar: o medo de saber. Algumas pessoas evitam prestar atenção nas pequenas mudanças na memória porque têm pavor do que podem descobrir. Acham que, ao reconhecerem esses sinais, vão estar tornando a doença real ou acelerando o processo. Mas as pesquisas mostram justamente o contrário. O conhecimento não é o inimigo. A ignorância, sim. Pessoas que monitoram a saúde cognitiva e procuram avaliação médica quando percebem pequenas mudanças têm resultados melhores do que quem ignora os sinais até que se tornem impossíveis de disfarçar. A detecção precoce não garante que o declínio cognitivo não vá acontecer, mas garante que, se estiver acontecendo, será tratado na fase em que as chances de sucesso são maiores. A diferença entre envelhecimento normal e sinais de demência nem sempre é clara, e é por isso que a avaliação profissional é tão importante. Um médico qualificado pode diferenciar as pequenas mudanças na memória procedural, que merecem atenção, das variações normais na função cognitiva, que vêm com a idade, o estresse, o uso de medicamentos ou outros fatores. O que acontece quando alguém finalmente decide prestar atenção nesses sinais pode mudar o rumo da vida cognitiva dessa pessoa. A história da Dona Maria da Silva mostra direitinho por que é tão importante entender esses sinais. Aos 62 anos, Maria era uma professora aposentada que adorava cozinhar e fazer tricô. Ela usava as mesmas receitas e os mesmos pontos de tricô há anos, com uma precisão que só a prática constante pode dar. Numa quarta-feira de manhã, Maria foi preparar seu bolo de fubá predileto, mas percebeu algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu parada em frente aos ingredientes sem saber qual a ordem certa de misturá-los. A receita estava lá, na sua cabeça, mas acessar essa informação exigiu um esforço consciente, em vez de vir no automático. Maria fez o que a maioria das pessoas faria nessa situação. Deu risada, botou a culpa no sono e acabou preparando o bolo, pensando em cada passo com mais atenção. Mas, com o passar dos meses, esses momentos de hesitação foram ficando mais frequentes. Tarefas que antes eram puro reflexo, agora exigiam toda a sua concentração. A gota d'água foi quando o neto de Maria a viu demorando mais do que o normal para passar o café durante um fim de semana na casa dela. Aquela era uma cafeteira que Maria usava todo santo dia havia mais de 5 anos. Quando o neto perguntou se estava tudo bem, Maria finalmente admitiu que estava tendo esses momentos de dúvida com mais frequência do que gostaria de admitir. Como Maria reconheceu os sinais cedo e procurou ajuda rápido, descobriu que estava nos estágios iniciais de um comprometimento cognitivo leve. O neurologista dela conseguiu colocá-la num programa de intervenção completo, que incluía treinamento cognitivo, exercícios físicos e mudanças na alimentação. 2 anos depois, o quadro de Maria continua estável e ela continua cozinhando e tricotando como sempre. O segredo do sucesso de Maria foi o tempo. Ela não esperou até começar a se perder pelas ruas ou esquecer compromissos importantes. Ela agiu quando o cérebro começou a dar os primeiros sinais de alerta, com as mudanças na memória procedural. A doutora Patrícia Mendes, diretora do Centro de Memória e Envelhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica que o cérebro nos dá uma escala de sinais de alerta. Os primeiros e mais sutis envolvem as alterações na memória procedural. Depois, vêm as mudanças na capacidade de resolver problemas complexos, as dificuldades com planejamento e organização e, por fim, os sintomas mais óbvios, que a maioria das pessoas associa à demência. O problema é que a nossa sociedade nos ensina a ignorar ou minimizar os primeiros sinais. Aprendemos a superar o cansaço, a nos esforçarmos mais quando as coisas ficam difíceis, a achar que ter problemas com tecnologia ou tarefas complexas é normal com a idade. Essa programação cultural pode nos impedir de perceber quando o cérebro está pedindo socorro. Mas e se a gente começasse a cuidar da saúde cognitiva do mesmo jeito que cuida da saúde física? Quando você sente uma dor persistente no peito, não ignora. Você marca uma consulta com o cardiologista. Quando nota um caroço estranho na mama, não espera para ver se some sozinho. Você procura um médico. E quando percebe que está tendo mais dificuldade para fazer coisas que sempre fez no automático, por que não procurar um neurologista?
O futuro da sua saúde mental está nas suas mãos. Preste atenção aos sinais que o seu cérebro te dá. Não tenha medo de procurar ajuda. E lembre-se, o esquecimento não precisa ser o fim da história. Com a detecção precoce e o tratamento adequado, você pode escrever um novo capítulo, cheio de memórias e momentos inesquecíveis. E se você gostou desse vídeo, deixe seu valeu demais, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Qual a tarefa do dia a dia que você faz no automático e que mais sentiria falta se esquecesse como fazer? Conta pra gente nos comentários. Imagine a roda de samba. Se um ritmo desafina, a gente logo percebe e tenta ajustar para a festa continuar boa. Com a mente, é parecido. Se você sente que algo não vai bem com sua memória ou raciocínio, não espere a situação piorar como se fosse uma gripe passageira. Dê atenção, ajuste passo e, se persistir, procure um médico. Essa lógica vale ouro, principalmente quando se trata de alterações cognitivas, em especial aquelas que afetam a memória de procedimento, ou seja, a forma como realizamos tarefas automáticas. A tecnologia de imageamento cerebral avançou tanto que hoje é possível identificar mudanças sutis relacionadas à demência anos antes dos sintomas clínicos se manifestarem abertamente. Pense no exame PET, capaz de detectar placas amiloides e emaranhados de proteína tau, as marcas registradas do Alzheimer em pessoas que ainda levam uma vida normal. Ou na ressonância magnética, que consegue medir alterações mínimas no volume e na conectividade do cérebro, indicando um quadro inicial de neurodegeneração. Só que essas ferramentas de ponta só mostram sua força se a pessoa buscar ajuda logo no começo, para aproveitar ao máximo seus benefícios. Esperar os problemas de memória ficarem graves é como perder o último ônibus. A janela de oportunidade para essas tecnologias fazerem a diferença se fecha. Os impactos econômicos da detecção precoce são gigantescos. A Associação Brasileira de Alzheimer estima que atrasar o aparecimento dos sintomas graves da demência em apenas 2 anos poderia economizar ao sistema de saúde mais de 500 bilhões de reais por ano. E mais importante ainda, esses 2 anos representam qualidade de vida preservada, independência mantida e tempo extra com quem amamos, coisas que não têm preço. O Dr. Carlos Silva, economista que estuda os custos da saúde relacionados ao declínio cognitivo, calculou que cada mês de atraso na busca por avaliação para alterações cognitivas iniciais custa, em média, 3 meses de tempo efetivo de tratamento. A matemática é cruel. Quanto mais tempo se espera para lidar com os sinais de alerta sutis, menos tempo se tem para aproveitar as intervenções que podem retardar ou estabilizar a progressão da doença. Isso nos leva à pergunta mais importante: o que fazer ao reconhecer esses sinais em si mesmo ou em alguém próximo? O primeiro passo é uma autoavaliação sincera, tipo um raio-x da rotina. Pense nas tarefas corriqueiras que você faz todo dia sem nem perceber. Preparar o café da manhã, usar o celular, dirigir o carro, mexer nos eletrodomésticos, navegar em programas de computador que você conhece bem. Alguma dessas atividades tem exigido mais atenção do que antes? Você tem se sentido inseguro em relação a procedimentos que fazia no piloto automático há anos? Se a resposta for sim, calma, não se desespere, mas também não faça como Zeca Pagodinho e deixe a vida te levar. Marque uma consulta com seu médico de confiança ou com um neurologista especializado em saúde cognitiva. Seja específico ao explicar o que tem notado. Em vez de dizer que está com problemas de memória, conte que tarefas familiares estão exigindo mais esforço consciente do que antes. Faça um diário simples durante 1 semana antes da consulta. Anote todas as vezes em que procedimentos rotineiros pareceram menos automáticos do que o normal. Essa documentação vai ajudar o médico a entender direitinho o que está acontecendo e a decidir se são necessários outros exames. Lembre-se que várias coisas podem afetar a memória de procedimento temporariamente. Estresse, depressão, certos remédios, distúrbios do sono, falta de vitaminas e problemas de tireoide podem causar sintomas parecidos com os da demência inicial. Uma avaliação médica completa pode identificar e tratar essas causas reversíveis das alterações cognitivas. O processo de avaliação neurológica mudou bastante nos últimos anos. Em vez de esperar os problemas ficarem evidentes, os especialistas agora usam testes sofisticados que detectam mudanças sutis na memória de procedimento, na velocidade de processamento e na função executiva.
Esses testes conseguem identificar alterações cognitivas meses ou anos antes que elas se manifestem no dia a dia. Mas a avaliação é só o começo. O verdadeiro poder está no que acontece depois da detecção precoce. As pesquisas atuais mostram que pessoas que adotam estratégias proativas de saúde cognitiva após a detecção precoce conseguem retardar significativamente a progressão do declínio cognitivo. Atividade física, principalmente exercícios aeróbicos que aumentam a frequência cardíaca e melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro, parece ser uma das intervenções mais poderosas que existem. Um estudo publicado no Jornal da Doença de Alzheimer acompanhou mais de 4.000 adultos com comprometimento cognitivo leve durante 5 anos. Aqueles que faziam exercícios moderados regularmente apresentaram 40% menos progressão para a demência em comparação com os participantes sedentários. Não precisava ser nada radical. Caminhar rápido por 30 minutos 5 vezes por semana já era suficiente para mostrar efeitos protetores significativos. Programas de treinamento cognitivo criados especificamente para fortalecer as vias da memória de procedimento estão mostrando resultados promissores. Esses programas usam a prática repetitiva de sequências e procedimentos complexos para aumentar a resistência das redes neurais responsáveis pelos comportamentos automáticos. Participantes que se dedicam a esses programas por 6 meses costumam apresentar melhorias mensuráveis na função da memória de procedimento. O convívio social também é fundamental para manter a saúde cognitiva depois da detecção precoce. Pessoas que mantêm conexões sociais ativas, cultivam relacionamentos significativos e participam de atividades comunitárias mostram melhor preservação da função cognitiva ao longo do tempo. O cérebro parece se beneficiar do processamento social complexo necessário para a interação interpessoal. O que se desenha é que a detecção precoce, combinada com a intervenção proativa, pode mudar completamente o curso do envelhecimento cognitivo. A doutora Ana Paula, que coordena um programa abrangente de intervenção precoce para o declínio cognitivo, conta que 70% de seus pacientes que começam o tratamento nos estágios iniciais mantêm a função estável por pelo menos 3 anos. Isso é bem diferente do que acontece normalmente com o declínio cognitivo não tratado, em que a piora significativa costuma ocorrer em 12 a 18 meses após os primeiros sintomas. A principal lição do programa dela é que a eficácia da intervenção diminui drasticamente com a progressão do declínio cognitivo. Pacientes que começam o tratamento quando estão sentindo apenas alterações sutis na memória de procedimento respondem muito melhor do que aqueles que esperam os sintomas ficarem mais evidentes. Essa pesquisa está mudando a forma como a comunidade médica pensa sobre a saúde cognitiva. Em vez de esperar a demência se desenvolver para tentar controlar a progressão, o foco está mudando para identificar o risco cedo e prevenir ou retardar o aparecimento de sintomas significativos. As consequências vão além da saúde individual. Famílias que reconhecem os sinais de alerta precoces e buscam ajuda logo no início se sentem mais seguras e menos ansiosas em relação ao futuro. Elas têm tempo para tomar decisões informadas sobre as opções de tratamento, para se preparar para possíveis mudanças e para implementar modificações no estilo de vida enquanto a pessoa querida ainda pode participar ativamente dessas decisões. Mas talvez a mensagem mais importante seja esta: essas alterações sutis na memória de procedimento não são uma consequência inevitável do envelhecimento. O envelhecimento normal envolve algumas mudanças na velocidade de processamento e na memória de trabalho, mas os procedimentos automáticos que regem o dia a dia devem permanecer praticamente intactos ao longo do envelhecimento saudável. Quando esses sistemas começam a falhar, é o jeito que seu cérebro encontra de avisar que algo precisa de atenção. A tragédia não é o declínio cognitivo em si. A tragédia é quando ele acontece sem que ninguém reconheça os sinais de alerta precoces ou tome alguma atitude quando a intervenção ainda pode fazer uma diferença significativa. Cada dia que passa após os primeiros sinais de alterações na memória de procedimento é um dia em que os tratamentos potenciais se tornam menos eficazes. Por isso é tão importante compartilhar essa informação. Neste exato momento, alguém assistindo a este vídeo está sentindo esses sinais iniciais e os ignorando, achando que é coisa da idade. Outra pessoa está notando essas mudanças em um pai, uma mãe ou um cônjuge e não está se dando conta da importância delas. O conhecimento que você adquiriu aqui pode mudar o rumo do futuro cognitivo dessas pessoas.
Se essa informação abriu seus olhos para sinais de alerta que você não tinha percebido antes, se ajudou você a entender mudanças sutis que têm sentido ou observado em alguém que você ama, eu quero pedir que você faça algo importante. Pense em deixar um valeu demais se este conteúdo te ajudou. Sua ajuda financeira permite que este canal continue trazendo informações de saúde importantes que podem impactar o seu bem-estar e o de seus entes queridos. Esse apoio nos permite pesquisar temas médicos complexos, consultar especialistas renomados e apresentar informações que podem fazer a diferença na vida das pessoas. O cérebro humano continua sendo um dos sistemas mais incríveis e resilientes do universo conhecido. Mesmo diante dos primeiros sinais de declínio, ele possui uma capacidade extraordinária de adaptação e recuperação. Mas essa capacidade não é ilimitada e diminui com o tempo. A janela de oportunidade para uma intervenção significativa é real, mas não é permanente. Seu cérebro está sempre se comunicando com você. A questão é se você está prestando atenção. Cada pequena hesitação ao realizar uma tarefa familiar, cada momento de insegurança em relação a um procedimento rotineiro, cada vez que comportamentos automáticos exigem um esforço consciente, pode ser o jeito que seu cérebro encontra de pedir ajuda. A decisão de ouvir ou ignorar esses sinais pode ser uma das mais importantes que você vai tomar na vida. O futuro da sua saúde cognitiva não precisa ser um mistério esperando para se revelar. Pode ser uma parceria ativa entre você e seu cérebro, em que os sinais de alerta precoces são recebidos com atitude, em que mudanças sutis acionam respostas protetoras e em que a incrível plasticidade das suas redes neurais é aproveitada para manter a vida que você quer viver. Mas esse futuro exige uma coisa acima de tudo: a coragem de prestar atenção no que seu cérebro está tentando te dizer e a sabedoria de agir com base nessa informação, enquanto a atitude ainda pode fazer toda a diferença do mundo.